Amém, meus queridos, amados, prezados irmãos. Falamos de Lajinha, Minas Gerais, para o mundo, aqui diretamente do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém 3 unidades escolares, Faculdade Bereshit, Seminário Bereshit e Seminário Tabernáculo. Nós estamos aqui desde 1992, estudando a Sagrada Escritura. Nosso curso é teologia, mas na verdade é bibliologia. Nós queremos saber da Bíblia. O que não está nela, não precisamos mais de saber. Temos que saber o que diz a Bíblia, praticar o que tem na Bíblia Sagrada. O curso que nós estamos ministrando é o curso básico de teologia. Ele é dividido em 6 livros. E nós agora estamos falando do primeiro livro, livro número 1, que tem as primeiras matérias, quando começa a fazer o curso. Nós ministramos o curso presencial aqui na cidade de Lajinha. Quando não tem pandemia, tem aulas presenciais. Pelo primeiro domingo do mês, temos também unidade para outras cidades da região. A aula de hoje é Geografia Bíblica 1. Nós vamos continuar, já fizemos 7 aulas. Agora temos que falar mais algumas, temos que acabar a matéria com mais algumas aulas. A aula de hoje é sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, já falamos de coordenada geográfica, de escala, falamos dos limites, das fontes, da hidrografia. Nós estamos estudando hidrografia. Hidro, água. Grafos, escrever. Então, a hidrografia é o conjunto de bacias que drenam um rio em alguma região. Bacia é isso, é a drenagem de um rio. Então, precisamos falar sobre o Jordão, temos que fazer algumas considerações. Primeiro, que a palavra Jordão, no grego, no hebraico, ela ocorre 164 vezes no Velho Testamento. É a palavra Yarden. Yarden quer dizer aquele que desce. Essa palavra tem então 164 vezes no Velho Testamento, começando lá por Gênesis 13:10, quando Ló separa-se de Abrão e resolve ir para as campinas do Jordão. Diz o nosso irmão Jerônimo, aquele grande tradutor da Vulgata, que a palavra seria de 2 outras hebraicas, seria Ye e Or. Então seria o rio de Dan, porque nasce uma das nascentes do Jordão, é o Ledã. E por último, alguns acham que vem da palavra iraniana Yardanus, que quer dizer rio anual, o rio que corre o ano todo. Vamos ficar com a nossa versão hebraica, que é rio que desce. O Rio Jordão é um rio muito interessante, que é um dos poucos rios do mundo que deságua dentro do mar morto. E ele sai de uma altura de quase 3.000 metros no Hermon, no Monte Hermon, passa pelas águas de Merom, pelo mar da Galileia e entra no Jordão a 400 metros abaixo do nível do mar. Então é um rio de grandes corredeiras, tem mais de 100 corredeiras, 80 corredeiras grandes, do mar da Galileia até o Mar Morto, e mais um monte de corredeiras pequenas, tipo cachoeiras, né? O Rio Jordão, a nascente dele é lá em cima, nas faldas do Hermon. 3 riozinhos, 3 fontes dão origem ao Rio Jordão. A primeira fonte eu estive lá em 2011, quando visitamos a Terra Santa, chama Banias. Nós tomamos até ceia lá, onde nasce a primeira nascente. Ela fica para cá, fica para o lado de leste, né? Ao leste, oriente, fica o Banias. Lá, quando ele nasce ali, quando o Banias está nascendo, tem 300 metros de altura. Pegando do mar, tem 300 metros de altura. Antigamente chamava região da Itureia. Depois, na fonte principal, chamada Ledã. Essa fonte Ledã, ela está a 150 metros de altura. E a fonte ocidental, que está do outro lado, aqui no caso é o leste, né? Oriental, ocidental, depende de onde você estiver, né? Depende do sol. A outra principal nascente dele é a chamada Hasbani. Essa Hasbani é a mais alta, ela nasce, esse filetezinho nasce a 560 metros de altura. Não tem a citação de Hasbani, nem Ledã e nem Banias na Bíblia Sagrada. Primeiro, quando esses 3 se unem, depois de 14 quilômetros para baixo, tem um lugar chamado Águas de Merom. Aí nós temos um episódio acontecido quando Josué batalhou lá contra alguns reis que vieram do norte, lá nessas águas de Merom, que fica a 14 quilômetros depois que as 3 nascentes se encontram para formar o Jordão. Então, 3 filetes de água, o Banias, o Ledã, Banias, Ledã e Hasbani juntaram aqui,
14 quilômetros abaixo tem as águas de Merom, e aí Merom, essas águas de Merom, meio encharcado, um pantanalzinho, aparece em Josué 11, capítulo 11, versículos 5 e 7. Aí já estamos a 60 e poucos metros de altura do nível do mar. Ainda não estamos na depressão. Essas águas de Merom, segundo o historiador da época, teria mais ou menos 6 por 3, ou 7 por 4, a metragem dela. 7 vezes 4, 28 quilômetros quadrados. Esse aí temos aquela guerra do rei Jabim, rei de Azor, com mais rei de Madom, rei de Sinron, de Aquisaf, mais um monte de reis. Josué derrotou eles todos ali. Então, continuando a trajetória do Jordão, depois que essas 3 nascentes chegaram até Água de Merom, você conta mais 14 quilômetros e nós estamos chegando, dando entrada no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, nós falaremos depois sobre ele. O Jordão atravessa ele todinho de norte a sul, 27 quilômetros, e sai descendo e vai agora em direção ao Mar Morto. Nesse período aí tem 27 corredeiras grandes e 80 pequenas. A largura máxima do Jordão de 11 até 30 metros. É um rio pequeno, né? Profundidade de 1 a 4, 5 metros, não tem mais do que isso. Tem um vale profundo onde vai descendo. Ele entra no Jordão a 200 metros abaixo do nível do mar. E continua descendo, para chegar cá embaixo no Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, esse é o Rio Jordão. Ele tem várias corredeiras, já falei, tem algumas passagens a val. Alguns lugares são bem rasos e o povo naquele tempo não tinha ponte, né? As pontes só foram construídas no tempo do Império Romano. Chegou a construir 4 pontes no Império Romano. Mas naquele tempo não tinha essas pontes. Então passava a val, chama passagem ou vals, né? As duas principais passagens naquele tempo antigo, lá de cima de Sucote, onde pensa que passou Jacó, e a cá de baixo, onde João Batista batizava. A mais famosa delas é Betábara, Betânia da Além do Jordão, ou Betábara. O rio corre num vale, né? Para cá é monte, para lá é monte. As cadeias do Líbano e do Antilíbano. No leste, os montes de Bazã, Gileade e Moabe. No oeste, os montes de Naftali, Efraim e Judá. O Jordão já secou 3 vezes, né? Houve milagres nele. O povo judeu passou o Jordão quando ele estava transbordando na enchente, a seco no tempo de Josué, e a arca foi avante, 900 metros tinha que guardar de distância, tiraram 12 pedras ali de dentro e colocaram para fora, para testemunhar que eles tinham passado ali a pé seco. Depois Elias passou, foi trasladado e Eliseu voltou, passou a seco de novo. Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado da sua lepra. Um machado flutuou no Jordão, né? Eliseu fez o machado flutuar. Milagres acontecidos no Jordão. Jesus foi batizado no Jordão, em Marcos capítulo 1, versículo 9. O volume de água que o Jordão coloca ali, quando ele entra na cabeceira do Mar Morto, são 200 metros cúbicos por segundo de água. É uma vazão muito grande. Aqui na nossa cidade, a vazão média para abastecer uma cidade de 12 mil habitantes é 30 metros por segundo, mais ou menos. Esses 200 metros cúbicos por segundo significa mais ou menos 12 mil litros por minuto, que entra ali no Mar Morto e evapora, porque o Mar Morto não tem saída, né? Os afluentes principais do Jordão, da margem oriental, tem o Jarmuque, ou Yarmuque e o Jaboque do Jacó, né? E da margem ocidental tem o Ribeiro de Querite, que é de Elias. E depois secou e teve que ir embora. Davi passou o Jordão, quando fugia de Absalão, na volta ele atravessou numa barca, por exemplo, deve ser uma área de uns 30 metros de largura, segundo Samuel 19. Fala também das planícies do Jordão. Então, meus queridos amados irmãos, o Rio Jordão é o principal rio de Israel. Ainda hoje ele é um dos principais. Eu estive lá, no local de batismo lá em cima, estive também cá na entrada do Mar Morto, onde ele deságua, e passei no mar de Quinerete, que é o mar de Tiberíades. Então é isso aí, é um rio que de 350 metros que ele faz, que é muito sinuoso, é muitas curvas, né? Por isso tem algumas pessoas creem, até alguns teólogos, aquele texto de Eclesiastes, de lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias encontrarás, parte com 7 ou com 8, deve ser por causa dessas curvaradas, né? Você plantava aqui, colhia aqui, são muitas curvas, muito sinuoso. Ele tem 350 metros, 350 quilômetros do Hermon até o Mar da Galileia, quando poderia, Mar Morto, quando poderia ser
muito poucos quilômetros, em linha reta, do Mar da Galileia no Mar Morto, o Jordão percorre mais de 200 quilômetros. Na verdade, são 100 e poucos quilômetros de linha reta. Se ele fosse um rio reto, mas Deus já fez prudentemente com muitas curvas e sinuosidade para diminuir a correnteza, né? Porque ele desce abruptamente de 200 metros para 400 metros, né? Então é isso aí. Então vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje, a aula sobre o Rio Jordão, o principal rio da cidade, do país, da cidade não, do país chamado Israel, e muito importante para os árabes, muito importante para os palestinos. Hoje ele serve de divisa entre Jordânia, Síria e Israel. A paz do Senhor, tchau, tchau.